Vamos até Brasília bater um papo com a Catarina Martorelli. Um ótimo dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro já está em Washington, nos Estados Unidos. Ele viajou com uma comitiva de 6 ministros, incluindo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A ministra disse que espera a boa vontade do governo norte-americano para reabrir o mercado de carne bovina in natura para as exportações brasileiras. É a primeira visita de caráter bilateral realizada pelo presidente Jair Bolsonaro ao exterior. E a ministra Tereza Cristina continua batendo na mesma tecla de que as restrições ao mercado internacional continuam interferindo nas questões ambientais. Isso porque a maior parte da população do mundo se concentra em regiões do planeta onde recursos naturais estão se acabando. Tereza Cristina lembrou que, no caso da pauta exportadora do Brasil, produtos básicos circulam com facilidade no mundo, mas que os produtos processados enfrentam maiores barreiras. E hoje à tarde tem Câmara Temática de Insumos Agropecuários na sede do Ministério da Agricultura aqui em Brasília. Da capital federal, Catarina Martorelli. A distribuição de peixes está suspensa no norte de Mato Grosso. Atravessadores estavam desviando o pescado para locais diferentes da Guia de Trânsito Animal. Quem tem mais detalhes sobre este assunto é o repórter Valdir Pacheco. Cerca de 95% do peixe produzido pela Cooperativa dos Aquicultores do Portal da Amazônia, Cooperpan, que reúne piscicultores dos municípios matogrossenses de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta, são vendidos para os estados da região norte. Mas nos últimos 2 meses, a distribuição de peixes foi suspensa porque o Serviço de Defesa descobriu que os atravessadores estavam desviando o pescado para outros locais diferentes do destino da GTA, Guia de Trânsito Animal. O assunto foi discutido na Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO, com representantes de diversos órgãos responsáveis. Os mais de 200 piscicultores que fazem parte da cooperativa estão aproximadamente 60 dias sem comercializar peixes. Segundo a Cooperpan, os produtores comercializavam pescado para os atravessadores, mas recentemente descobriram que a documentação emitida para os frigoríficos do norte do país está ilegal. Para sair da rota dos atravessadores e comercializar os peixes com serviço de inspeção federal CIF direto de Mato Grosso, a cooperativa solicitou o apoio das entidades e governo para reativar o entreposto de Alta Floresta, onde será possível fazer a lavagem dos peixes e fazer o CIF para que sejam distribuídos direto do estado. Ficou definido que uma projetista avaliará a situação do entreposto e adequá-lo conforme a necessidade da cooperativa e de acordo com as exigências do CIF. Estima-se que o entreposto terá capacidade para receber 4 toneladas de peixes ao dia. A Cooperpan movimentaria em torno de 24 milhões por ano na manutenção da piscicultura, engorda e venda dos peixes. Engorda aproximadamente 2 milhões e 500 mil quilos de peixes por ano, gerando aproximadamente 1.200 empregos diretos e quase 3 mil indiretos ao ano. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E uma pesquisa realizada pelo Instituto de Economia Agrícola apontou um cenário positivo para a cultura do algodão no estado de São Paulo, com produção e exportações em alta. As informações com o repórter Gustavo D'Angelo. Dados do segundo levantamento da safra 2018-2019 sobre o cultivo de algodão no estado paulista confirmam o aumento de 76,1% na área plantada, que passa de 8.800 hectares para 15.500 hectares, e ampliação da produção em mais 70%. De acordo com o IEA, o aumento da área plantada é resultado da conjugação de fatores internos e externos. Em 2019, o suprimento mundial de algodão apresenta um decréscimo de 2,3% em relação ao ano precedente, com oferta estimada em 43 milhões e 400 mil toneladas. A produção mundial de algodão deve atingir 25 milhões e 800 mil toneladas, volume 4% menor que o obtido em 2018. Esse quadro resulta de reduções das produções da Índia e dos Estados Unidos, enquanto os demais produtores, China, Brasil e Paquistão, mantiveram ou aumentaram suas safras. No mercado brasileiro, o cenário aponta para um aumento de 43,6% na oferta de algodão, tendo em vista a oferta de 3 milhões
160 mil toneladas na safra 2018-2019, resultante do crescimento na produção e nos estoques de passagem da fibra. Segundo dados da pesquisa, as exportações deverão ser o principal canal de comercialização da safra brasileira pelo terceiro ano consecutivo e totalizar 1.450.000 toneladas, 61% maior que a quantidade destinada ao comércio exterior no ano passado. O continente asiático tem sido o principal destino do algodão brasileiro, com as importações por parte da Indonésia, Tailândia e China. Já no mercado brasileiro, a comercialização da safra deverá transcorrer no patamar de 1 milhão de toneladas, o mais elevado dos últimos anos. Desse modo, as exportações para a Ásia deverão ser intensificadas simultaneamente às importações de manufaturas, o que configura o perfil do comércio exterior brasileiro da cadeia de produção têxtil. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Foi realizado em Uberaba, Minas Gerais, o lançamento da próxima edição da Expo Zebu. O evento reuniu nomes importantes do agronegócio mineiro e também apresentou as novidades para a próxima feira. O repórter Vinícius Souza esteve por lá e traz os detalhes. O lançamento da 85ª edição da Expo Zebu foi marcado por momentos muito especiais, principalmente porque em 2019 a ABCZ comemora 100 anos de existência. E a comemoração vai de um figurino muito descontraído, lembrando a época do século XX, e no final do evento nós também tivemos a entrega de um jornal, contando como foi o início da pecuária aqui na região. O lançamento da Expo Zebu foi realizado no Centro de Eventos Rômulo Kardec de Camargos, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, interior de Minas Gerais, e reuniu lideranças do setor, autoridades políticas, jornalistas e formadores de opinião, que conheceram em primeira mão os detalhes da feira. E para que tudo remetesse à década de 20, até os carros foram pensados para que a população pudesse conhecer um pouco mais de como foi esse período vivido nos 100 anos da ABCZ. Durante o lançamento, diversos temas foram abordados, dentre eles a qualidade do zebu. A subespécie domina hoje cerca de 80% do rebanho bovino brasileiro. Os zebuínos, de modo geral, no Brasil, eles são fundamentais para a pecuária nacional. É elas que dão esse desempenho que a pecuária nacional tem hoje. Grande parte dos zebuínos são responsáveis por todos os cruzamentos bovinos no Brasil. E isso aí é super importante para uma qualidade de carne melhor e mais consistente sempre. A expectativa para a próxima edição é a melhor possível. Somente na área de leilões, o evento apresentou crescimento de 20%. O Expo Zebu projeta faturamento de 200 milhões esse ano, entre todas as áreas, sendo que a área dos leilões, praticamente, a gente fala em 40 milhões de faturamento. Essa é uma exposição diferente, até porque são 100 anos de ABCZ. As expectativas são as melhores possíveis. Outra novidade é a participação do girolando pela primeira vez na Expo Zebu, uma raça de bovinos resultante de cruzamento em proporções variadas entre bovinos europeus e da raça zebuína. Que hoje é uma raça dos trópicos, responsável por 80% do leite do nosso país, então uma marca muito importante. Girolando, sem dúvida nenhuma, é também uma grife, é uma raça do nosso país e que muito nos honra por ser uma raça nacional. A participação de outros países no evento também estão ganhando destaques no cenário da ABCZ. Já se confirmaram mais de 30 países, nós estamos com a visitação, realmente vai ser uma história, realmente entrar para um marco recorde dentro da Expo Zebu. Originário da Índia, o zebu chegou ao Brasil ainda no século XIX e hoje trilha o caminho de volta para seu país de origem como exemplo de melhoramento genético e produção leiteira. Esse é o momento, né, de nós reconhecer esse trabalho, né, dos pioneiros, né, que foram à Índia, como o primeiro brasileiro, né, que se dirigiu à Índia, Teófilo de Godoy, aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro, que levou 1 ano e 8 meses para chegar à Índia. E ele ter a capacidade, né, de reconhecer, de ver a importância do zebu para o nosso país, não é? E todas as importações que aconteceram até os anos
60 e agora recentemente através de embrião congelado. A primeira-dama da ABCZ, líder da ABCZ Mulher, deu enfoque à participação feminina durante a próxima edição da feira. Nós estamos montando o espaço, vai ser o nosso momento dentro da Exposebu, é o espaço ABCZ Mulher. As novidades são muitas. A feira ainda vai tentar bater um recorde e ir parar no Guinness Book. Traremos também uma busca pelo Guinness na área da panela de carne, que nós vamos fazer uma panela de 6 toneladas de carne, num só panela, justamente para atender esse recorde, que é importante a gente mostrar a força da pecuária nacional. A Exposebu acontece de 27 de abril a 5 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Desejo que a gente tenha a oportunidade, neste ano, de realizar uma grande Exposebu, comemorando os 100 anos da BCZ. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, participou em Londres de um evento sobre o mercado de capitais e títulos verdes. Esse tipo de investimento interessa muito ao produtor rural brasileiro. Vamos ver como isso pode melhorar a economia do setor, o agro brasileiro, com a Catarina Martorelli. Olá, isso mesmo, nosso assunto agora é mercado de capitais. É que a CNA enviou uma representante para Londres para participar de uma conferência nacional da CBI, que é uma entidade que trabalha com isso, com esse mercado de capitais. A Fernanda Schwantz foi pela CNA e está aqui com a gente agora para explicar como é que isso pode refletir no mercado aqui brasileiro. Fernanda, o que é então esse evento? Você fez um curso lá também, né? Então, a CBI é uma entidade global sem fins lucrativos e o que ela faz é a interlocução entre investidores de diversas áreas, como fundos de previdência complementar, fundos internacionais e demandantes de crédito. Então, a CBI faz a interlocução entre investidores e demandantes de crédito de diversas áreas. E, além disso, ela publica vários boletins relacionados ao mercado de capitais e ela é uma certificadora. Então, os projetos que os demandantes de crédito entregam para os investidores, a CBI tem critérios definidos para certificar que esses projetos tragam ganhos de eficiência ambiental, como a redução da emissão de carbono, por exemplo. É verdade que dessas 800 pessoas do mundo inteiro que participaram, só 5 do Brasil, e você é a única do setor agropecuário? Isso, para o setor agropecuário, a CBI ainda não tem critérios definidos para certificação de projetos ou de ativos. Então, como a gente teve o primeiro contato com essa empresa, é justamente em função da gente ter uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. A carteira da CBI está muito focada em projetos de infraestrutura que também podem beneficiar o Brasil, de energia renovável e várias outras coisas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E tanto a América Latina quanto o Brasil são mercados potenciais para esse tipo de investimento. Então, a CNA, representando o setor produtivo, tem se relacionado de forma mais próxima com a CBI para ajudar a definir esses critérios do que é agropecuária sustentável e, em médio e longo prazo, trazer esses investidores estrangeiros para aplicar seus recursos na agropecuária brasileira. Você fala em médio a longo prazo. O que a gente pode esperar, então, né, nesse médio e longo prazo aqui para o país, de benefícios a partir dessa comunicação e dessa participação sua lá em Londres? Então, quando eu falo em médio e longo prazo, eu quero dizer que talvez já para a safra 2019-2020 a gente não tenha um resultado efetivo desse financiamento, porque a gente talvez precise fazer alguma mudança de marco regulatório. Precisamos apresentar para os investidores quais são as práticas sustentáveis da agropecuária, mostrar as margens de rentabilidade da atividade. É um relacionamento que a gente estabeleceu desde o ano passado e que a gente tem trabalhado e é uma construção que está sendo feita, inclusive porque eles não têm os critérios definidos para a certificação de projetos na agropecuária, que também é uma das formas que a gente tem ajudado a atrair esses investimentos para o Brasil. Então é a gente ter paciência e esperar os resultados. Com certeza. Assim, a CNA tem trabalhado em diversas fontes alternativas de financiamento para o setor, bastante focada em títulos do agronegócio. Então, essa é mais uma alternativa que a gente tem trabalhado para os produtores. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. É isso, então, de Brasília, Catarina Martorelli.
E você que acompanha aí as principais notícias voltadas ao agronegócio, viu que circulou aí pela grande mídia nacional e internacional também na semana passada uma notícia sobre a geração de carne e a produção de carne através de células. É a famosa produção de carne em laboratório. As discussões sobre esta carne produzida em laboratório têm gerado muita polêmica. O propósito é produzir carne a partir de células do próprio animal. Mas será que o mercado vai absorver bem tudo isso? É o que nós vamos saber na reportagem de Kylie Rodrigues. De acordo com o pesquisador da Embrapa, toda inovação tecnológica é bem-vinda pela ciência. Porém, é necessário ter cuidado ao se posicionar e divulgar o conhecimento sem antes ter em mãos dados concretos e científicos. A questão da carne de laboratório ainda está num estágio inicial de pesquisa e muitos fatos ainda são inconclusivos, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer afirmações, na hora de se posicionar sobre os benefícios ou os malefícios de uma inovação tecnológica. O quanto que a inovação tecnológica ela contribui para a economia, para o bem-estar social, para a saúde humana. Então, são pontos ainda que as pesquisas elas não são conclusivas. Para o pesquisador, alguns pontos precisam ser esclarecidos quanto ao tema da carne sintética, como, por exemplo, que a carne de laboratório teria um impacto menor se comparado à carne bovina produzida a campo. Ocorre que nós não temos ainda pesquisas comparativas que comprovem isso, né? Não temos nada ainda definido sobre esse posicionamento, né? Precisa ser mensurado a gente tem que pensar numa lógica de cadeia de produção, né? Num processo de produção de carne sintética, você também tem as emissões que decorrem do próprio modus operandi de um produto como esse. Gastos de energia, de poluição, de matéria, enfim, que não estão sendo computados e não foram computados. A empresa de pesquisa agropecuária Embrapa defende a conservação do meio ambiente, avalia, trabalha e implanta tecnologias sustentáveis para serem aplicadas no campo. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, mostram que a demanda por carne deve aumentar no futuro. Mas o que fazer para ter a proteína animal na mesa do consumidor? Nós temos sim capacidade de atender a demanda mundial por proteína animal dentro de padrões sustentáveis de produção, sem precisar utilizarmos de fontes alternativas de proteína. Para o futuro, especialistas acreditam que há sim possibilidade da inovação entrar no comércio, mesmo sendo através de nichos de mercado. Nós temos as fontes alternativas de proteína, como barata, grilo, enfim, que se comem em outros países. E, enfim, existe o nicho de mercado para isso aí. Mas eu acredito que, né, a gente vai continuar ainda produzindo carne, a população vai continuar consumindo carne e essas fontes alternativas elas vão ser para nichos específicos de mercado. Eu não acredito no mundo inteiro comendo carne de laboratório ou comendo fontes alternativas de proteína como insetos. Tá? De Campo Grande, Kylie Rodrigues.